Nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo da Páscoa. Hoje é o domingo do Bom Pastor. O quarto domingo da Páscoa, a igreja celebra o domingo do Bom Pastor. A palavra de Deus que nós ouvimos, primeira leitura do livro do Atos dos Apóstolos, Pedro nos deixa dois pensamentos sobre Jesus. Dois pensamentos para afirmar a nossa fé. O primeiro pensamento é Jesus, pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra que dá sustentação na construção. No tempo de Jesus, as construções tinham como o seu fundamento, a sua segurança, a pedra angular, onde tudo se apoiava. Toda a construção superior se apoiava nesta pedra. Era a pedra que dava segurança para a construção. Pedro toma este exemplo para nos significar Jesus. Ele é a pedra angular. Pedra sobre a qual nós sustentamos a nossa vida, ou devemos sustentar a nossa vida. Pedra que nos dá segurança. Pedra que nos permite passar por todas as dificuldades e permanecer firme e inabalável. Pode vir tempestade, pode vir ventos fortes, pode vir até mesmo terremotos, mas esta pedra que é Jesus nos mantém firmes. Segundo pensamento é que o nome de Jesus está sobre todos os nomes. Não existe outro nome debaixo do céu que tenha a autoridade do nome de Jesus. Pedro está aqui dentro de um contexto da cura de um enfermo. Pedro é acusado de ter curado este enfermo e não ter feito esta cura pelo nome do Deus de Israel, daquele que o povo de Israel e os judeus acreditavam, professavam a sua fé. Pedro havia curado em nome de Jesus. E Jesus, pouco tempo antes desta cura, ele havia sido crucificado. Jesus não foi aceito, foi crucificado. Então falar do nome de Jesus era proibido. E Pedro cura e diz que foi pelo nome de Jesus. E mais do que isso, ele é ousado. Ele diz que este nome tem poder e não existe outro nome, não há nada que possa ser invocado que tenha mais força e poder do que o nome de Jesus. Assim, nós então pensamos: a quem nós recorremos, ao que nós recorremos quando precisamos de ajuda, quando precisamos de socorro, quando as coisas parecem ser impossíveis? Que nome nós damos às nossas dificuldades? Que nome nós damos? Pedro nos convida pela força da fé a dar nome às nossas dificuldades. Jesus Cristo de Nazaré. Então, seja qual for a situação pela qual nós estejamos vivendo, somos então convocados a proclamar o nome de Jesus. Estou vivendo isto, mas eu creio em Jesus e pelo nome de Jesus eu já proclamo a minha vitória. Pelo nome de Jesus eu já proclamo
a minha vitória. Precisamos aprender a mais do que reclamar e ter medo, e tantas outras vezes se entregar às limitações, às nossas opressões e tudo aquilo que, enfim, na nossa vida tenta nos fazer desistir. Nós precisamos aprender a invocar o nome de Jesus e proclamar a nossa vitória. Muitas vezes nós proclamamos mais a nossa derrota do que a nossa vitória. A gente diz: eu não aguento mais, está muito difícil, vou desistir. E quando poderíamos dar um passo a mais, sem darmos este passo a mais, nós desistimos. E a nossa vitória estaria neste pensamento mais positivo, nesta palavra, neste nome e no passo que deixamos de dar. É por Jesus, pelo nome de Jesus, que nós modificamos as nossas conclusões. Por Jesus Cristo de Nazaré, eu já profetizo a minha vitória. Isso é uma atitude de fé. Essa é a fé de Pedro. E esta é a fé que Pedro anuncia aos chefes do povo, aos anciãos, naquele momento do julgamento, quando ele é interrogado. E é esta mesma fé que ele passa para nós, que ele deseja que tenhamos em nosso coração. Na segunda leitura da carta de São João diz: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E São João diz com firmeza: e nós somos. Ele toma posse disso. Que grande presente de amor, sermos chamados filhos de Deus. Eu tomo posse. E nós somos, diz São João. E ser filho de Deus é transferir nas suas atitudes, no seu modo de ser, aquilo que nós vamos compreendendo do coração de Deus, que é o coração de Jesus. Nós conhecemos Deus porque conhecemos Jesus. Jesus nos deu a conhecer o coração do Pai. Nossa vida, ela vai se transformando diante dessas atitudes que o mundo não reconhece. Então, São João ainda diz: se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Lógico, toda atitude nossa, como filhos de Deus, surpreende o mundo, confunde o mundo, confunde as pessoas que não conhecem a Deus, confundem as pessoas que não conhecem Jesus. Quando o mundo e as pessoas esperam de nós uma resposta, nós damos outra, porque o nosso coração está nas coisas do alto, o nosso coração não está nas coisas do mundo. Então, quando deveríamos retribuir o que nos fazem, quando deveríamos retribuir dando uma resposta à altura, nós fazemos diferente. Quando alguém nos provoca, quando alguém nos faz o mal, nós não pagamos com o mal, nós pagamos com a misericórdia, com o perdão. E o mundo vai entender isto. Quando a gente vai vendo as pessoas trocando uma com as outras a violência, quando a gente vê as pessoas tão insensíveis e tão maldosas às vezes, a gente ter um gesto de misericórdia e perdão, não, o mundo não vai nos conhecer e não vai nos reconhecer, porque não conhece a Deus, não conhece ao Senhor. Filho de Deus é isso,
é estar neste mundo, ser neste mundo uma presença de tudo aquilo que a gente compreende, de tudo aquilo que a gente assimila e procura viver na nossa fé, do que nós cremos, das coisas do alto, daquilo que vem do coração de Deus, daquilo que vem do coração de Jesus. E no Evangelho de São João, nós temos aquilo que a celebração de hoje nos convida a pensar, que é o bom pastor. Jesus se identifica com o bom pastor. Muitas coisas, já no início desse evangelho, nós poderíamos falar. Mas eu acho que o mais importante é a gente compreender que Jesus é o bom pastor e de uma forma muito simples, sem muito mergulhar na investigação do que era o pastor no tempo de Jesus, desta figura que os profetas, de modo particular, Ezequiel já anunciava, que Deus enviaria um pastor, porque os pastores que deveriam cuidar do povo não cuidaram, enfim. Tem muita coisa para aprofundar. Mas o interessante é a gente pensar que Jesus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas também o conhecem. Se ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem, então esta dimensão do pastoreio de Jesus, essa dimensão do cuidado de Jesus vem da nossa proximidade com Ele, da nossa intimidade com Ele, do nosso desejo de sermos ovelhas no seu redil, de sermos ovelhas que escutam e identificam a voz do seu pastor. Lá no tempo de Jesus, só resumindo um pouquinho, quando o pastor levava as ovelhas para logo de manhã pastarem, depois para tomar água, e no final do dia as recolhia, os pastores levavam as ovelhas no campo e as ovelhas se misturavam, os rebanhos se misturavam. Mas quando o pastor, ele chamava as suas ovelhas, cada ovelha ia para o seu rebanho, porque ia em direção da voz do pastor. Identificavam. De manhã, quando o pastor chamava, elas já sabiam que era para serem conduzidas ao pasto, para se alimentarem. Quando no meio da tarde o pastor chamava, elas ouviam a voz do pastor e iam ao seu encontro, porque sabiam que o pastor iria conduzi-las a tomar água, a matar a sede. Ao final do dia, o pastor chamava, elas ouviam a voz, identificavam a voz, cada uma ia para o seu rebanho, cada uma ia para o seu pastor, porque sabiam que era o momento do pastor recolher e protegê-las. Então esta voz do bom pastor, porque o bom pastor é isto, é este mesmo gesto humano traduzido para Jesus, o mesmo gesto do pastoreio, do pastor, traduzido para Jesus. Ele nos conduz para aquilo que há de melhor, Ele nos conduz para nos proteger. Agora, precisamos fazer parte do rebanho de Jesus, ouvindo e reconhecendo a sua voz. Aqueles momentos da vida, quando a gente vai tomando decisões, fazendo escolhas, a gente ouve a voz de Jesus. Nos momentos em que a gente precisa ter uma sabedoria, a gente escuta, ouve a voz de Jesus.
nos momentos limites, a gente ouve, quando estamos caminhando para o lado errado, saindo do caminho, nos afastando demais do rebanho, estamos com os ouvidos abertos para ouvir o chamado, aquele que nos chama de volta. Então o bom pastor, a imagem do bom pastor só tem sentido se nós nos colocamos como as suas ovelhas. O bom pastor quer cuidar e ele cuida. A essência do bom pastor é cuidar. E assim também a gente pensa, tendo a imagem do bom pastor, daquele que nos cuida, sendo ovelhas deste redil, deste rebanho, então também em nós deve existir a dimensão do cuidado. Porque o que tem acontecido? Nós temos visto um desvio do cuidado. O ser humano, ele é essencialmente cuidado. Por isso que todas as representações, imagens de Deus e também de Jesus, nós temos sempre como pano de fundo e essência o cuidado. A gente tem um Deus que cuida, a gente tem Jesus que cuida, enfim. Porque a essência, e nós transferimos isso para Deus e recebemos de Deus, porque a essência do ser humano é o cuidado. Um grande exemplo disto é quando olhamos para a natureza e vemos o ser humano como o animal mais desprotegido. Quando uma criança nasce, ela é totalmente dependente dos pais, dependente da mãe, dependente dos pais, dependente de alguém que cuide. Se a criança não for cuidada, ela não vive. De todos os outros animais, nós temos o ser humano, que é aquele que mais depende de cuidado. Então a gente pode dizer que a essência do ser humano é a essência do cuidado. Mas o que tem acontecido em nossos tempos? Tem acontecido que nós estamos transferindo esta dimensão do cuidado de pessoas para o cuidado de coisas. Estamos cuidando muito mais das coisas do que das pessoas. Olhe bem, preste bem atenção à sua volta, preste bem atenção em você e veja se muitas vezes não tem sido as coisas em primeiro lugar do que as pessoas. Dentro de casa, porque a gente começa pela lição dentro de casa. Dentro de casa, qual é o valor que as pessoas têm? Como que eu tenho cuidado das pessoas que estão perto de mim? A gente está dando muito mais valor ao celular. A gente está dando muito mais valor à nossa subjetividade, às coisas que nós vamos guardando, acumulando. Isso a gente cuida com um zelo. A gente cuida com um zelo do nosso celular, mas a gente não consegue voltar o olhar para o lado e conseguir estabelecer uma convivência melhor. Às vezes a resposta é ríspida porque está me atrapalhando. A resposta é ríspida, o fazer é rápido, às pressas e mal feito, feito de qualquer jeito. Porque estamos voltados às nossas coisas, temos que correr logo para as nossas coisas. Então, para o outro é tudo sempre muito apressado, quando não, o outro sempre para depois, quando não, o outro
não é acolhido. Isto é muito perigoso. Isto é muito perigoso. Nesse tempo da pandemia, em que nós temos ficado mais tempo em casa, como que tem sido esse cuidado dentro de casa? Esse olhar para o lado. Quantas vezes a gente olha para o lado? A gente corre os olhos dentro de casa para ver onde estão as pessoas, o que estão fazendo, o que estão precisando. Enfim, para se pensar. Sem dizer as outras realidades da vida, a gente fala de casa porque a lição começa dentro de casa, mas vamos olhando como um todo. Então nós vamos percebendo que as pessoas vão se tornando objetos daquilo que nós queremos, meio para alcançarmos o que nós queremos. As pessoas vão tendo sua utilidade na medida em que elas nos oferecem alguma coisa, o seu valor na medida daquilo que elas têm para nos dar. E essa relação, ela vai desconstruindo a essência do cuidado. É preciso voltar a isto, a esta sensibilidade, e a imagem do bom pastor é para resgatar isto, trazer de volta esta sensibilidade, trazer de volta esta preocupação, trazer de volta aquilo que de fato tem valor, que é a pessoa humana. Assim nós concluímos esse pensamento de hoje, a partir das leituras que nós ouvimos. Guardamos o nosso coração de São Pedro. Jesus é a pedra angular. Nele apoiamos a construção da nossa vida. O nome de Jesus está sobre todos os outros nomes. Proclamar o nome de Jesus é profetizar a nossa vitória, tomar posse dessa fé. Vemos em São João que somos filhos amados de Deus. Vivamos como filhos de Deus, não como filhos do mundo, porque o mundo vai nos reconhecer se formos semelhantes ao mundo, mas não irá nos reconhecer se formos semelhantes a Deus Pai, porque este mundo não conhece a Deus. E também guardemos o nosso coração. Onde está o nosso cuidado? Do que você tem cuidado mais? Cuide das pessoas. Jesus é o nosso bom pastor. E a exemplo e a semelhança do nosso bom pastor, sejamos também bons pastores, cuidando-nos uns dos outros.